Oi, tudo bom com você? Bora falar de TPM. E aí, então segura aí que eu dividi esse vídeo em três partes. Na primeira parte, eu vou falar pra você sobre o aspecto físico, trazendo o que acontece, o porquê que você tem esse aspecto da tensão pré-menstrual e todos os sintomas, o que acontece com o teu corpo nesse momento. Na segunda parte, eu vou te falar sobre o aspecto emocional, o que acontece no teu inconsciente que faz com que esses sintomas eles podem desencadear inclusive no aspecto físico e toda a alteração hormonal e tudo mais. E na terceira parte eu vou te falar sobre o que fazer com tudo isso. Porque afinal, né, a gente precisa saber o que fazer com tudo isso. Então, vamos lá. Eu sou Karelin Cavalari, eu sou nutricionista integrativa e facilitadora de constelação familiar. E eu trago aqui para você informações sobre essa união de fatores de corpo físico e das dinâmicas do inconsciente em relação a tudo que conota, né? Tudo que abrange a sua alimentação, a sua relação com a comida e com o seu corpo, inclusive diagnósticos. Vamos começar na primeira parte. TPM. O que significa isso, né? O que acontece com o teu corpo quando você sente os sintomas de TPM. A TPM é tensão pré-menstrual, então eu vou chamar de TPM, mas não literalmente é a síndrome da TPM, que é o diagnóstico por conta da alteração hormonal. Acontece sim uma alteração hormonal na nossa pré-menstruação, uns 10 dias mais ou menos antes da sua menstruação em si. E o que acontece nesse período? Tem uma baixa de progesterona, tem uma oscilação do estrogênio e acontece também uma maior necessidade dos neurotransmissores de sensação de bem-estar, a noradrenalina e a serotonina. E isso pode acarretar alguns sintomas. Até certo ponto, alguns sintomas, eles são comuns e naturais do teu corpo físico, mas nem tudo é natural, especialmente se você tem uma sensibilidade, né, um exagero, vamos dizer assim, em relação aos sintomas, é sinal de que tem alguma coisa que está bagunçada aí dentro e precisa ser olhada e cuidada com muita amorosidade. O que acontece? Considerando tudo isso, também a gente tem nesse período uma maior sensibilidade à insulina. Gente, eu tenho uma cola, então de vez em quando eu vou ficar olhando aqui para baixo, tá? Então, você tem também uma maior sensibilidade à insulina e tem um aumento de um aspecto inflamatório do teu corpo. O que significa isso num aspecto prático? A gente tem uma maior demanda de nutriente nesse período. Se você já estava desnutrida, no sentido de a sua alimentação ao longo do mês, ela não é boa o suficiente, falta nutriente mesmo, as suas sensações de sintoma vai ser pior, porque tem um aumento de demanda de nutrientes nessa fase. Então vai ser pior. O que você pode sentir que é natural que você sinta? Um pouco mais cansada, com um pouco mais de vontade de coisas adocicadas ou de alimentos ricos em carboidrato. Algumas pessoas ficam um pouco mais introspectivas, um pouco mais irritadas, um pouco mais quietas, um pouco mais sem energia, assim mesmo, sabe? E até certo ponto, quando esses sintomas eles são sutis, que você fica e sem filtro, que você fica assim, mais borocochô, querendo ficar quietinha na sua, querendo fazer as coisas de uma forma mais introspectiva. Então, não é o momento que você quer ir pra festa, dar uma festa, sair, ver as pessoas. É um momento que você quer ficar mais quieta. E tá tudo bem, é um momento disso mesmo. Teu corpo tá pedindo recolhimento. Então, respeitar o teu corpo nesse sentido é importante, é bom. Ao mesmo tempo, o que a gente pode fazer para minimizar? Existe uma maior necessidade de nutrientes nessa fase. E aí é importante que a gente entenda que colocar esses nutrientes para dentro vai te ajudar. Quais nutrientes são esses? O magnésio, principalmente pensando na irritabilidade, na dor, porque ele é um relaxante. O zinco, a vitamina B6, o ferro, especialmente dependendo do teu fluxo, e gorduras boas, especialmente alimentos fonte de ômega 3. Então, o que significa? Semente de abóbora, carnes de um modo geral, folhas vão te ajudar, frutas vermelhas vão te ajudar de alguma forma a trazer esses nutrientes para o teu corpo e melhorar esses sintomas. Só que não adianta fazer isso só 10 dias antes da sua menstruação, você precisa fazer isso durante o mês inteiro para minimizar os sintomas de TPM, tá? E aí, minha gente, entra a minha parte favorita, que é o aspecto emocional. Porque para além do aspecto físico, o que desencadeia o aspecto físico são as suas emoções. É o que tá no teu inconsciente. E aí o que acontece? A TPM, ela não é loucura da tua cabeça. A TPM, ela não é você ficando descontrolada. A TPM é tudo que você não conseguiu segurar ao longo do teu mês inteiro saindo para fora. Lide com isso. A gente
gente tem o costume, de uma forma até cultural e por cobranças infinitas, enfim, de segurar as pontas ao longo do mês. Só que nesse período pré-menstrual, você fica sem filtro. Não são incômodos novos. São velhos incômodos que saem pra fora. São velhos incômodos que eles te doeram ao longo do mês inteiro. Só que você deu um jeito de abafar. Você segurou, você ultrapassou os seus limites, você não disse nada, você engoliu o incômodo. E quando você tá nesse período, o teu corpo fala: minha querida, deu, chega, eu vou pôr pra fora o que eu tô sentindo. E aí você põe pra fora o que você tá sentindo. Então, o que é que você tá sentindo? Não é sobre você abafar a TPM e resolver ela com coisas externas, mas sim olhar para ela, identificar o que é que está acontecendo no teu corpo. Porque o que acontece? Se você teve um processo de adaptação ao longo do seu mês inteiro, então você não se sentia seguro e se fez segura. Você estava cansada e cedeu, na realidade, para não comprar briga ou, enfim, por qualquer motivo. Você estava exausta e precisou acolher os outros. Você ultrapassou os seus limites, você sustentou para além daquilo que você dava conta de sustentar. Você exagerou, sabe? E talvez você tenha exagerado por dinâmicas inconscientes de uma necessidade de ser amada, de um medo de você ser rejeitada, de um medo de não sobreviver. Por conta da sua história, das suas feridas de infância, por conta das mulheres que vieram antes de você e realmente viveram isso. Realmente viveram muita violência, realmente viveram um não poder se expressar e precisaram calar. E aí, no teu pré-menstrual, você diz tudo aquilo que elas não puderam dizer e tudo aquilo que você se segurou para não dizer, mesmo que na sua realidade você até podia. Mas inconscientemente você acha que não pode, por amor a elas. Inconscientemente você se coloca em ambientes em que você não pode, por amor a elas. Então, toda alteração hormonal, tudo o que acontece antes é desencadeado pelas suas emoções. Não dá pra gente olhar só pro físico e cuidar só do físico. Ele é importante, é necessário, precisa cuidar do físico. Você precisa pôr nutriente pra dentro, você precisa tomar cuidado com a quantidade de álcool e de doces e de tudo mais que você consome ao longo do seu mês inteiro, para que na TPM o seu corpo tenha substrato para aguentar no aspecto metabólico e hormonal todas as mudanças que acontecem e fazer com que você reaja de uma forma leve e positiva. Positiva no sentido de harmônica, equilibrada, natural. Agora, não é só isso. A gente não resolve a TPM na base da força e na base do magnésio, da prímula, do não sei o quê. Não é. A gente resolve a TPM olhando para dentro. E na verdade não é uma resolução de abafar e calar a TPM. É uma resolução das suas emoções. E vai gerar incômodo. Porque as pessoas estão acostumados com o jeito que a gente é. E quando a gente muda, quando a gente se posiciona, quando a gente coloca limites em nós mesmas e aí impacta o outro estranha, ele tem medo de te perder, ele tem medo que você vai mudar demais, ele tem medo do que ele vai perder. Ele no sentido do outro, né? Pode ser ele ou ela. E ele vai reclamar. E cabe a nós até lidar com esse desconforto de talvez não ser mais amada. De talvez incomodar quando você se posiciona, quando você coloca os seus limites, quando você fala sobre o seu sentir, quando você... Gente, a câmera, ela é ao contrário. E aí, às vezes, eu vou me arrumar e eu entorto mais ainda, entendeu? Meu Deus! É isso, entende? Então, o que que acontece? Nesse pré-menstrual, você tira o filtro. Então, tudo aquilo que estava sendo engolido, você explode. Tudo aquilo que estava sendo tolerado passa a incomodar de um jeito que você não dá mais conta de engolir. Tudo aquilo que estava sendo silenciado, você grita e coloca para fora. Tanto por você, como pelas mulheres que vieram antes. E aí tem um ponto que é: quantas vezes você coloca para fora de forma torta? Por que de forma torta? Porque a gente tende
a projetar as nossas dores e aquilo que tá acontecendo dentro da gente nas pessoas que estão mais perto. Ou nas pessoas em quem a gente tem mais confiança de que pode. O teu marido, os teus pais, culpar o seu chefe, mas sem falar nada pra ele, ou a sua chefe, os seus superiores, né? Sem falar nada pra eles. Olhar e colocar a responsabilidade em outra pessoa sobre a sua sobrecarga. Quando, na verdade, a responsabilidade da nossa sobrecarga é nossa. A gente se coloca em ambientes em que seremos sobrecarregadas por amor a quem veio antes, para repetir um padrão. E aí, a gente vai atrair as pessoas que estão a serviço, que vão ajudar a gente a manter a receita de bolo. Então, enquanto eu tô num lugar interno de eu preciso ser boazinha, eu preciso agradar a todos, eu preciso dar conta de tudo, eu não posso dar trabalho pra ninguém, eu vou atrair pessoas ao meu redor que vão cobrar isso de mim. E aí eu vou reproduzir até que eu adoeça. Agora, quando a gente se coloca numa posição de, beleza, eu tô disposta a olhar pra isso. Eu tô disposta a encarar o que dentro de mim eu ainda não vi. Porque aquilo que a gente sabe, se a gente sabe e não resolveu, é porque talvez não era aquilo, né? Ou porque a gente não mudou a postura. Você só sabe na cabeça, mas não mudou em você. E aí, quando a gente se permite olhar mais fundo um pouco, identificar o que é que tá por trás de verdade daquilo. Qual é a dor de verdade? Aí a gente pode mudar de comportamento. Aí a TPM não precisa mais gritar. A TPM não precisa mais entregar essa mensagem. Porque você mudou. Você olhou para si e parou de calar durante o mês inteiro. Você olhou e identificou o que é que você estava compensando ao longo do teu mês que precisou ser externalizado nesse momento de vulnerabilidade. Esse momento no qual o teu corpo te coloca assim, não vai dar mais pra segurar. Ela não tá contra você. Ela não é um problema, apesar dela causar dor física e emocional. Ela é um mensageiro. E aí, quando a gente carrega mais do que é nosso, é que a TPM aparece. E o que você tá carregando mais do que é seu? De quem é isso? Muito provavelmente é em relação aos seus pais. Não é sobre o seu marido, não é sobre os seus superiores, não é sobre os seus filhos. Não é sobre as demandas da casa. Não é sobre as demandas do trabalho. Apesar de que, na prática, são as demandas da casa, do trabalho, das crianças e tudo mais. No inconsciente, tá aqui atrás de você. São seus pais. Teu avô, teu bisavô, lá atrás. São os seus antepassados, que a gente tenta compensar algo. E assim, a gente passa a ter os comportamentos que nos sobrecarregam. Certo? Teve uma vez que uma amiga minha foi numa terapeuta. E aí a terapeuta falou pra ela assim: ah, isso é responsabilidade sua. Ela ficou puta. Porque ela não entendeu o que significa isso. E na realidade, é isso. Você que tá aqui, você é a parte consciente da relação. Então, a responsabilidade, ela é sua. Assim como a minha responsabilidade é minha, das minhas dores. A responsabilidade de me curar e de você se curar para que o ambiente reaja diferente. E aí, se o ambiente não reagir diferente, você tem a liberdade de escolha. Falar, beleza, eu vou continuar aqui ou eu vou me retirar? Porque é isso. Vai olhar para os seus valores e para aquilo que está em volta e tomar uma decisão. Entende? Nem sempre é simples, não tem 5 passos, não vai ser rápido, mas é profundo, é verdadeiro, é curativo dentro de você em diversos níveis. A vida muda quando a gente decide mergulhar, quando a gente decide olhar para a real raiz das coisas e tomar a responsabilidade da nossa vida para nós. Certo? E aí, o que tem? Como um fechamento dessa parte 2. A TPM é um pedido de limite. De você com você mesmo. Não é com o outro. A gente põe limite na gente para lidar com o outro. Em qualquer situação. E aí vem a parte 3, que é o que é que você vai fazer com isso tudo. Tem alguns pontos em relação a isso. A primeira coisa é: para de tentar calar a TPM. Calar com um anticoncepcional, calar com remédios de qualquer tipo, calar com um antidepressivo,
ficar lá com magnésio, prímula ou o que quer que seja, por um período de tempo, resolve, melhora o sintoma. Mas a TPM está te trazendo uma mensagem. E o que a gente precisa é olhar para dentro, identificar qual é a mensagem, se permitir esse caminho do adulto que é reconhecer, respeitar e se reorganizar, sem mais controlar o que você come, engolir o choro, pedir para se enfiar numa caverna para lidar com a raiva, com a irritabilidade e com todos os sintomas que você sente. E sim, o se permitir reconhecer de onde vem, olhar de forma mais profunda e voltar pro teu lugar. O teu lugar de filha, o teu lugar de esposa, do seu esposo, da sua esposa, o teu lugar de mãe, se você é mãe, o teu lugar. Porque no teu lugar, você tem força para lidar com as coisas que estão acontecendo. No teu lugar, o teu corpo, ele não precisa gritar. Quer seja com TPM, com cólica, com endometriose ou com qualquer outro sintoma. E se isso tudo fez sentido para você, e você ficou com vontade de descobrir como é que faz tudo isso, identificar o que é que tem por trás da sua TPM, né? Porque eu falei o que pode ser essa TPM. Agenda uma sessão de diagnóstico comigo, agende uma consulta. Aqui no link embaixo da descrição vai ter um link que você consegue falar diretamente comigo para conversar, para a gente conseguir agendar aí um horário para você e você olhar para você, para as suas necessidades, nesse mergulho mais profundo no qual a gente cuida sim do seu corpo físico, com nutriente, com reorganização da sua rotina, com um olhar pro corpo físico, porque tudo que tá no corpo físico precisa ser cuidado do corpo físico. Tem que pôr nutriente para dentro. Precisa do magnésio, do B12, do B6, do ferro, de tudo mais que a gente tem. Precisa desinflamar o teu corpo. É importante sim. Só que não é só isso que vai resolver. É também o olhar para dentro. Então, um corpo saudável, ele tem saúde no aspecto físico e emocional. E é para isso que a gente olha. E eu vou adorar te receber. Super beijo pra você. Já começa a me seguir, bota o sininho pra você ficar sabendo de todos os vídeos que chegam por aqui, porque toda semana tem vídeo novo e é desse tipo os vídeos. Beijo, beijo.